Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo é eu, o Rodrigo, o Yuri e o Pedro John. E o nosso trabalho é sobre cogumelos. O banco de dados que a gente pegou contém 9 variáveis, sendo elas de descrição do cogumelo, assim, e uma variável classe que diz se o cogumelo é venenoso ou não, que é binária de 0 ou 1. 0 se ele não é venenoso, 1 se ele é venenoso. E além disso, o banco original tem 54 mil linhas, mas a gente acabou reduzindo para 15% desse banco para ter menos tempo de computar os modelos. Aí aqui embaixo a gente tem os gráficos das variáveis, a descritiva das variáveis. Aí a gente tem para as variáveis contínuas com o boxplot aí mostrando. Mais para baixo tem para as categóricas aqui do formato do cogumelo, que tem 7 categorias daí. Aqui de Gill Attachment, mais para baixo Gill Color e Stem Color. Aí essa de Season também. Aí mais para baixo tem o gráfico da variável exposta, que se é venenoso ou não, e a gente pode observar que é bem parelho a quantidade de venenosos e não venenosos, com um pouco mais dos venenosos predominando. Aí, nesse trabalho, a gente vai utilizar o coeficiente de capa para checar se os modelos estão predizendo bem a resposta de venenoso ou não. Aí a gente vai usar ele para comparando com a realidade. E quanto maior o coeficiente, melhor daí. Que quer dizer que está tendo uma probabilidade maior de predizer o que realmente está acontecendo, se é venenoso ou se não é venenoso. A gente vai usar o pacote Carrot do R e a gente vai usar 80% do nosso banco para treino e 20% para teste. Primeiramente, a gente fez vários modelos diferentes. O primeiro usado é o GLM, que basicamente ele define e classifica a nossa variável com base em probabilidade. Então ele vai usar esse modelo para ver, por exemplo, se a minha probabilidade de ser da observação ser, por exemplo, 55% de chance de ser venenoso, ele vai classificar como venenoso. A gente consegue ver ali o tempo que ele demorou, 3,6 segundos. Em geral vai ser. A gente vai mostrar porque a gente cronometrou esses segundos e minutos depois. Mas em geral ele teve uma acurácia de 74% e um coeficiente de capa de 48. A gente também consegue ver a nossa matriz de confusão. Todos os resultados vão ser apresentados dessa forma, inclusive, mas a gente consegue ver que ele classificou 32% dos 32% como dos 32% como comestível e 41% como venenoso. E ele errou mais ou menos 25% do banco. O modelo Random Forest ele usa várias árvores de decisões e ele baseia isso e ele baseia o resultado final baseado nessas árvores de decisões. Então, por exemplo, se forem feitos 100 árvores de decisões e 60 delas decidiram que era venenoso e 40 delas não venenoso, vai ser decidido que é venenoso baseado no número maior, que foi o 60. Em geral, esse foi o nosso modelo com o melhor resultado, mas ele também já demorou mais para rodar. Outros modelos também vão demorar mais para rodar, mas esse foi o com o melhor resultado, que foi 97,7%. E o coeficiente de capa também foi fantástico. A gente também consegue ver que a nossa matriz de confusão também é muito boa. O modelo Boosted, ele basicamente dá pesos maiores para variáveis quando ele erra. No caso, Para para. observações, não para variáveis. Desculpa? É que é para observações, não para variáveis. Para observações, mas também no caso, como ele funciona em tree, ele funciona dessa forma. Ele tem árvores diferentes também. E ele também pode dar pesos menores para observações que ele acertou. E a gente consegue ver que ele também demorou bastante, mas o resultado dele não foi tão bom quanto a matriz de confusão. A gente. Quanto o Random Forest, perdão.
A gente tem outro modelo boosted, só que com o GLM no caso. E ele basicamente vai ser a mesma coisa que o primeiro, só que com boosting. Ele demorou muito menos, já que é um GLM, é mais simples. E ele teve uma acurácia decente para um modelo simples, no caso. O modelo K-Nearest, ele basicamente usa K-vizinhos mais próximos em múltiplas dimensões e a classificação dele é baseada nesses vizinhos mais próximos. Por exemplo, se os vizinhos mais próximos deles são venenosos, a observação também vai ser venenosa. A distância que a gente usou é a padrão, que é euclidiana, e o nosso K é provavelmente isso. A gente vê que ele demorou menos, mas ele também não foi tão bom assim e não teve um capa muito bom. O Naive Bayes em geral é o mais simples e ele é um modelo que não ele não ele assume a independência de todas as variáveis, o que normalmente nunca é verdade, e ele também usa um modelo de Bayes, basicamente. Ele também é muito rápido, mas ele foi o pior modelo de longe, tanto que mas ele classificou praticamente tudo como não venenoso, então tu não ia morrer. Tudo como venenoso, no caso, então tu não ia morrer se tu comesse alguma coisa. E um modelo de redes neurais que é com certeza o mais complexo, e dá pra ver que ele foi o nosso que mais demorou, mas ele não obteve um resultado tão bom quanto o Random Forest. Por último aqui a gente tem uns gráficos gerais de todas essas estatísticas que a gente mostrou durante os modelos. Aqui a gente tem um boxplot do tempo e a gente consegue ver quais foram os modelos que demoraram mais. A gente consegue ver que tem basicamente dois grupos aqui. Primeiro, os modelos como o KNN, o GLM Boost, o Naive Bayes e o GLM, que são baseados em mais cálculos simples e com não muitas interações. E daí aqui na frente a gente tem modelos como Random Forest, que é necessário a criação de muitas e muitas árvores. O ADA, que para o treinamento do boosting tem muitas e muitas iterações. E para o AVNN, que ele não tem tantas interações, acho que ele usa só 5 modelos para fazer o AVNN. Só que cada um desses modelos, por ser modelo de redes neurais, demora muito, muito mais tempo, porque cada modelo de redes neurais tem muitos parâmetros. Aqui embaixo a gente pode ver o kappa e a acurácia. A gente consegue ver que a acurácia ficou bem mais concentrada em 50% acima, basicamente. O Naive Bayes sendo o pior de acurácia e o Random Forest sendo o melhor. Com o AVNet e o ADA, que são os outros dois que demoraram mais, tendo melhores do que todos os outros modelos. Mesma coisa para o kappa, com o Random Forest de longe sendo o mineiro, o AVNet e o ADA sendo o segundo e terceiro, e daí o resto sendo os GLMs, essas coisas. É interessante até que o kappa do Naive Bayes ficou muito mais baixo, porque, como a gente tinha visto antes, o Naive Bayes classificou tudo como venenoso, e isso fez com que ele tivesse muitos falsos positivos, porque metade do banco basicamente não era venenoso, o que deu para ele um kappa muito baixo, por mais que a acurácia dele tenha sido mais ou menos 50%, porque todos os que eram venenosos ele acertou, basicamente. Isso é uma regra mais geral para todos os modelos. O motivo pelo qual o kappa normalmente é pior do que a acurácia para todos eles é porque o kappa leva em consideração se ele errou muito em um tipo de classificação ou no outro. E daí, por último, aqui a gente tem os boxplots dos positivos, negativos, falsos positivos e falsos negativos. De positivos classificados corretos, a Naive Bayes foi o que acertou mais, porque ele classificou basicamente tudo como positivo. O segundo foi o Random Forest, porque ele foi basicamente o melhor modelo, seguido pelo ADA e o AVNet, que nem sempre. Para negativos, a gente consegue ver que temos um pequeno outlier no Naive Bayes, porque ele classificou tudo como positivo, então ele classificou quase nada como negativo e muito menos acertar. O Random Forest foi melhor, a AVNet e depois o ADA. Para falsos positivos, o Naive Bayes foi de longe o maior, porque ele classificou tudo como positivo e muitos deles não eram. E daí o KNN, por algum motivo, foi um dos maior falsos positivos. E daí o melhor, que é o menor falso positivo, foi o Random Forest, a AVNet e a ADA de novo. Falsos negativos, a mesma coisa. A única diferença é que o Naive Bayes é o melhor em questão de falsos negativos, porque ele basicamente não chutou que nenhum era negativo.
E daí, de novo, depois disso, o Random Forest, meu Deus, o AdaBoost e daí o EveNet. Então a gente consegue ver que, por mais que eles tenham demorado bem mais, em geral esses foram os melhores modelos. E acho que é isso.